Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente aqui a uma conversa do New Wave Catholic. Hoje, com muita alegria, que nós estamos gravando tudo uma providência mesmo divina, né? A gente está gravando hoje no dia 12 de maio, porque amanhã, dia 13 de maio, é um dia tão especial para nós católicos, né? Dia da aparição de Nossa Senhora de Fátima. E para nada mais, nada menos, nós estamos recebendo aqui uma pessoa maravilhosa, que é a Carla Rocha, uma pessoa que conhece, tem um grande conhecimento da história de Fátima e dos pastorinhos. Carla, muito obrigada pela sua Obrigada eu. E isso já disponibilidade. é uma responsabilidade, uma pessoa tão maravilhosa. É sim, eu gostei. Quando eu falo maravilhosa, porque eu gostei muito de ouvir, eu te conheci, foi no Retiro Quaresmal das Irmãs do Instituto Resed, foi um momento ali muito especial em que tocou muitas pessoas, não só a mim, por isso que, assim, é providencial, acredito que seja mesmo, assim, o Espírito Santo e Deus que quis essa conversa aqui hoje, por isso eu agradeço muito a sua disponibilidade. E assim, para começar, se apresenta, fica à vontade. Eu sei que a Carla, só para antes da Carla falar, né? Eu sei que a Carla é escritora, tem alguns livros que são livros sobre Jacinta, sobre, né, Santa Jacinta, né? Santa, já é santa, verdade. A viagem de Jacinta Marto, né? Também tem Jacinta, a Santa de Lisboa, né? E os livros da novena, né? Tem dois livros Exato, de sim, novena, que é da de Santa Jacinta Marto e de São Francisco também Marto, exatamente. né? E também eu me lembro que também a gente ainda vai falar na conversa, mas sobre a Beata, né, a nossa querida Beata Lúcia, também você tem muita história bonita aí para falar sobre ela que Sim, aliás, agora, pronto, vamos já começar. Eu costumo normalmente em conversas deste género confessar-me muito e já Uhum. confessar que, junto com os meus livros aqui em cima da mesa, eu tenho precisamente as Memórias da Irmã Lúcia, porque é o livro por onde eu estudo mais. Porque se foi ela que lá esteve, Deixa eu é pegar aqui ela. para mostrar. Essa já é uma edição muito antiga, já nova edição, inclusive as novas edições têm já o texto da terceira parte do Segredo, que estamos também agora, amanhã faz 25 anos que essa terceira parte foi Revelada. finalmente revelada em Fátima, na presença de Sua Santidade o Papa João Paulo II, e por isso, a minha ligação com a Lúcia também é esta de, se não for por ela, eu não vou saber a história verdadeira contada por ninguém, não é? Aham. Por isso é quase... tenho a Bíblia e ao lado a Bíblia de Fátima, que são as memórias da irmã Sim. Lúcia. Não, então, assim, para começar, né, assim, além dessa história, como é que começou esse amor, para a gente entender um pouquinho mais? Porque quando eu falo, né, assim, que tem um grande conhecimento da história de Fátima, dos pastorinhos, como é que começou esse amor para querer conhecer um pouquinho mais sobre isso, assim? É assim, este amor tem também pouco mais do que 25 anos. Apesar de eu ser de uma família tradicionalmente católica, uma família em que a avó paterna era um grande sacrilégio, um grande pecado, se nós não fôssemos à missa ao domingo, ficava muito triste de saber se os filhos e os netos não tinham ido à missa, e dá-se uma maior aproximação minha a Fátima, precisamente próximo do ano 2000. E isto porquê? Porque estávamos todos num grande impasse, aquela história de que às vezes acreditamos em tudo o que se diz e então Vai supostamente o mundo acabar o iria mundo. É. acabar, aquela... E não foi muito aquela coisa de, olha, o mundo vai acabar, deixa-me agora portar bem para ver se tenho um lugar no céu. Não era por aí, mas começou a falar-se mais sobre Ficou Fátima mais conhecido, com assim. mais conhecimento também por causa da beatificação dos pastorinhos, também logo a partir de 1981, quando o Papa sofreu o atentado, foi alguma coisa que me ficou na cabeça de, espera lá, 13 de maio, isto há de ter aqui qualquer coisa. Mas, sem dúvida nenhuma, a partir de 2000 começa a interessar-me muito mais sobre Fátima. Começo a estudar mais, começo a ter um carinho muito especial pelos três, mas muito mais pela Jacinta. Por uma razão, porque era tão pequenina, tinha 7 anos. E nós vemos que hoje em dia as nossas crianças com 6, 7 anos querem é brincar. Sim, sim. Não, e esta menina com 7 anos quer é salvar-nos, salvar os pecadores. Com- Alguma coisa tem e que ter com mesmo sacrifícios, acontecido. né, tão grandes. Exatamente. É. Com sacrifícios que alguns deles, até nós, até eu agora já próximo dos 50,
penso duas vezes. Será que... Né? Eu costumo, quando faço conferências, pegar muito por esta questão da pergunta de Nossa Senhora: quereis oferecer-vos a Deus? E elas respondem: sim, queremos. Mas ela ainda não tinha acabado a frase. A frase ainda dizia: ireis, pois, ter muito que sofrer. Quantos de nós, ao ouvir esta parte do ireis, pois, ter muito que sofrer, né? Íamos dizer: olha, pera lá, se calhar é melhor, eu não tive respeito, não deixei acabar a frase, é melhor se calhar responder agora, não é? É muito sofrimento, vai ser. Exatamente. Né? E é um sofrimento que começa naquele dia, não é uns dias depois. Sim. É naquele dia. E o sofrimento, e nós sabemos que é, pelo menos para mim, é o maior ataque que me podem fazer é dizer mentiste. Quando isso não aconteceu. E ali aquelas crianças terem tido aquela experiência e chegarem a casa e a história ser mentiste. A própria mãe, que é o nosso colo, não é? Sim. A própria mãe, a Lúcia é a menina querida da família, é a mais nova deles todos. Toda a gente a tem como a bonequinha da família. E de repente, nem a mãe acredita. E ela muda de ideias. Não muda. Sim. E é isto que é incrível, e é isto que eu costumo dizer às pessoas que não acreditam que Nossa Senhora ali tenha estado. Não, e o impressionante, né, é assim, é que as pessoas falam muita preocupação com os segredos. Quando, na realidade, né, a gente tem que se perguntar por que há 3 crianças tão pequenininhas, né, e que tinham pouco conhecimento, né, assim, do mundo, de tudo que estava acontecendo, e quantas coisas foram reveladas, né? Até porque eu acho que nos basta, para aquelas pessoas que têm dúvida se realmente foi Nossa Senhora, basta vermos que estas 3 crianças nunca foram à escola. Sim. Né? E já nas aparições do anjo, apesar de... E eu ainda há dias comprei uma revista de 1946 com uma entrevista do pai do Francisco e da Jacinta, e o Timarto garante nessa entrevista que dá nessa revista que o filho e a filha nunca falaram das aparições do anjo. O pacto de silêncio que foi feito entre eles... para não contarem, eles não o quebraram até à sua morte. E isto para dizer o quê? Basta irmos ver as palavras. Nós em Portugal dizemos muito que falamos com palavras caras. As palavras caras, as palavras complicadas, as palavras difíceis, até para nós crescidos, que aquelas 3 crianças, sem nunca terem ido à escola, aprenderam. Sim. Ultrajes, sacrilégios, as palavras usadas na oração que o anjo ensina da 3ª vez. Não é um termo normal, casual, de dia a dia. É um termo que até se calhar alguns adultos, quando nos ouvirem e vão ouvir a dizer ultrajes, vão ao dicionário ver o que é que será. Sim. Como é que uma criança do interior tão simples iam saber essas palavras? Exatamente. Né? Percebe-se que é algo divino, né? Que não tem... E outra coisa, as respostas, né, diante das autoridades, né? Em momento nenhum elas titubearam. Nada. Pois. Vou-te fritar em azeite, vou levar a Jacinta. E a miúda ao sair diz: não contei nada. Na ideia dela, ela vai ser frita em azeite dali a uns minutos. Mas isso não importa. O que eles prometeram a Nossa Senhora foi que não iam contar. Sim. E então o que ela pede ao irmão e à prima é: não contem nada. Sim. A menorzinha, né, de 7 anos, né? E aí vem esse amor por Santa Jacinta. E aquela que a Lúcia nos diz nas suas memórias que era quase sempre ela que escolhia os sacrifícios que faziam. A Santa Jacinta. Sim. Eu sempre que escolhia. E nós hoje em dia, às vezes... sabemos que vamos ter um dia mais complicado e pedimos a Deus: desvia de mim esse cálice. É aprender muito, né? A gente aprende com uma criança de 7 anos que teve muita coisa a nos ensinar, né? Muito. E aí, entrando um pouquinho na Santa Jacinta, que já fica, quem não tá percebendo, a Carla já fica toda emocionada só de falar. Mas assim, um pouquinho assim, que eu me lembro que você falou no Retiro Quaresmal, foi muito bonito, sobre a história de Santa Jacinta, quais são os pontos que mais te tocam.
e que você consegue ter essa devoção tão grande sobre ela? É precisamente esta entrega desta menina. E é também a Lúcia que nos diz, nas suas memórias, que a Jacinta não era de todo a companhia que ela quereria. Ela não é ela que escolhe que a Jacinta e o Francisco comecem a ir com ela levar os rebanhos todos os dias. É a própria Jacinta que quer ir, quer muito. E então põe o Francisco a pedir à mãe. E o Francisco diz, nós queremos ir. E a mãe diz, não, que vocês ainda são muito pequeninos. E ele diz logo, quem vai ficar triste é a Jacinta, foi ela que pediu. Mas a Lúcia diz-nos que a Jacinta tem, e vejam o tão querida que a Lúcia é, o defeitozinho, o defeito pequenino, de amoar e de ser agarrada. E para quem nos estiver a ouvir que fala português com açúcar, que é o que vocês falam, é como eu costumo definir, o brasileiro é português com açúcar, o que é ser agarrada? Ela quer tudo para ela. Eles jogam ao botão, tiram os botões da roupa e no final do dia é preciso que se devolva os botões para que a mãe depois coza e a roupa possa ser usada outra vez. A Jacinta não devolve. Não devolve porque senão no dia a seguir vai ter que tirar os botões da roupa e assim ela não devolve os que ganhou porque já os tem, não é? E isto é o ser agarrado, as coisas dela são dela. É difícil ela dividir. Diz-nos a Lúcia também que quando iam jogar alguma coisa, ela tinha que escolher o par e tinha que saber, antes do jogo começar, que ia ganhar. Tinha um gênio forte, né? Exatamente. Eu costumo dizer que tinha a senhorarizinha levantado. E depois da primeira aparição, é esta menina que se entrega totalmente. Ela deixa de pensar nela. Uhum. Inclusive, já depois do ciclo das 6 aparições, já está, o Francisco e a Jacinta já estão doentes, Nossa Senhora aparece em casa, só aos 2, e a Lúcia tinha ido à missa. E quando a Lúcia volta, a Jacinta está numa felicidade extrema. E diz à Lúcia, Nossa Senhora veio a ver-nos. Disse que em breve nos levaria para o céu. Perguntou-me se eu queria ficar mais algum tempo para converter mais alguns pecadores. Disse-lhe que sim. Esta menina está doente, com uma coisa muito parecida com uma pneumonia, tem febre diariamente há quase 2 anos. Mesmo no sofrimento, ela quis ficar... Se entrega, né? Exatamente. Nossa Senhora está a dizer que em breve os leva para o céu. Aos 2. Quer dizer, aliviaria o sofrimento dela, né? Exatamente. E ela se entrega mais uma vez pelos outros. Queres ficar mais algum tempo? Disse-lhe que sim. E a Lúcia diz-nos que ela está felicíssima a contar isto. Ela não está triste porque vai continuar a sofrer. Não. Ela está feliz porque vai converter mais pecadores. Se é para sofrer, não há problema. É a menina que no dia em que vem para Lisboa, para vir para o hospital, diz à mãe, minha mãe, vou para Lisboa para morrer, só volto depois da minha morte. Tem 9 anos. Eu acho que no lugar da tia Olímpia caía de costas. Porque é muito complicado. E com uma segurança, né? Exatamente, ela tem a certeza que vai para o céu, mas ela quer que todos nós vamos com ela. E São Francisco já tinha morrido, né? O irmão, né? Sim, já tinha morrido. Nesta altura já o Francisco morre em 1919, em abril, e a Jacinta morre em fevereiro de 1920. E morre sozinha. Sim. Não no sentido literal da palavra, porque ela tem mais crianças na enfermaria, no hospital, está uma enfermeira de turno, mas ela morre sozinha dos seus. E naquela altura, e eu costumo, principalmente quando faço conferências para miúdos, ir buscar o exemplo. Naquela altura não tínhamos nem o Facebook, nem o Instagram, nem o WhatsApp, nem nada de nada. Imaginemos que Nossa Senhora se aproxima de nós e diz, daqui a 4 dias, porque a última visita de Nossa Senhora é 4 dias antes da Jacinta partir, eu venho-te buscar. Ora, não está a mãe, não está o pai, não está a Lúcia. Íamos logo, hoje em dia, começar a mandar mensagens, pessoal. Criávamos logo um evento nas redes sociais. Sim. Para ver quem é que tinha interesse e quem não tinha, de se vir despedir de nós.
E ela não tem nada disto. É a paz, né? Desapego, né? Aquela menina que era apegada. Exatamente. Demonstra um desapego. É a garantia de que vai para o céu, de que a missão dela está cumprida. Porque é outra coisa fantástica nestes miúdos. Ela tem 7 anos, na altura das aparições, o Francisco tem 9. Nossa Senhora não diz declaradamente: tu tens que fazer isto, tu tens que fazer aquilo. Mas eles sabem perfeitamente, cada um deles, qual é a missão deles. O Francisco sabe que tem que consolar a Nossa Senhora, a Jacinta sabe que tem que pedir pelo Santo Padre e pelos pecadores, e a Lúcia sabe que vai ficar mais algum tempo para fazer conhecer e amar Maria. A história. Ela própria brincava com a situação e dizia que sabia que ficava mais algum tempo, não sabia era que era tanto. Mas eles têm as suas missões muitíssimo bem definidas. Sim. Coisa que às vezes nós não temos. Sim. E demonstram isso com muita ação e que a gente percebe para a história, né? Como eles se entregaram diante daquilo que a senhora está falando, do sofrimento, né? Como eles sofreram e também da perseguição, né? Assim, de desconfiarem, como eles foram perseguidos, né? Diante de tanto... E mesmo assim enfrentaram e falaram, né? Não deixaram disso, né? Como a Carla falou logo no começo, né? Que a primeira coisa que falaram, mente, né? Isso é muito forte, né? Porque você sente a injustiça mesmo, né? E você tendo a certeza da verdade, né? Exato. E eu... Pronto, vai-me ficar mal dizer o que vou dizer, mas estamos pela verdade e se eu sou pela verdade, tenho que dizer a verdade. Foi há muito pouco tempo que eu consegui começar a perceber a reação da mãe da Lúcia. E não sei se perante uma situação destas eu não iria ter a mesma dúvida. Como se fosse uma proteção, né? Sim. De proteger. Eu também pensei assim. De proteger a família toda, de proteger a filha e de se proteger também a ela. Ela é a única mulher da aldeia que sabe ler e escrever. É humano, né? É humano isso, esse sentimento. É materno. Né? Ela é a catequista da aldeia. Ela não se sente digna de que dentro da família dela a filha haja tão grande graça. Também, e a filha, né? Ter essa graça, né? Exatamente. Por isso... eu consigo percebê-la. Não consigo perceber que tenha sido tanto tempo, não é? Porque já a Lúcia está em Pontevedra, já ela está muito doente e ainda diz: eu vou morrer, mas morro contigo atravessada na garganta. Não precisava era de ser tanto tempo esta desconfiança, mas eu consigo percebê-la. Mas só dá muito pouco tempo para cá que consegui. Mas a mãe, desculpa a minha ignorância aí, é para a gente também saber um pouquinho mais. Mas a mãe da Lúcia e a Beata Lúcia, que hoje já é Beata, né? Elas chegaram a se conciliar antes da morte? Sim, reconciliar. Sim. É um amor maternal que não tem explicação. Muitas atitudes da tia Maria Rosa são de um amor gigante. A Lúcia também, e as memórias da irmã Lúcia têm um segundo volume em que ela fala exclusivamente da família, do pai e da mãe, e ela tem um amor gigante pela mãe. É a mãe dela. E ela consegue perceber estas atitudes. Por isso, a Lúcia não lhe permitem que venha a Portugal despedir-se da mãe e às cerimónias fúnebres da mãe, porque está em Espanha, nas Doroteias. Não me leva mal, Mariana, a correção. Queremos muito, mas ainda não temos a Lúcia Beata, só ainda não? Venerável. Só ainda venerável. Sim, boa correção. Estamos à espera que seja a primeira viagem do Papa Leão XIV a Portugal, que seja precisamente para nos dar essa graça. Mas ainda não, bem mas já venerável. E é muito, muito interessante também agora para quem nos ouve e pensa, mas por que não? Porque se ela também viu Nossa Senhora, porque o Francisco e a Jacinta não são santos porque viram Nossa Senhora. Há muita gente que acha que ver Nossa Senhora que dá direito à santidade. Não dá. Basta irmos ver a história das aparições de La Salette. Os videntes de La Salette não são sequer veneráveis, nem beatos, nem santos. O que faz do Francisco e da Jacinta os mais novos santos da Igreja Católica é precisamente esta mudança de vida a partir do momento em que Nossa Senhora aparece.
esta entrega, esta vida completamente... De oração, Exatamente, completamente voltada todos, para Deus. Eles vivem, sem dúvida nenhuma, os 3 grandes alicerces da fé, esperança e caridade. Se há exemplo para cada um destes... O caminho da santidade, né? Exatamente. Então... São estes miúdos. Por isso é o que eu digo muitas vezes também. Crianças podiam muito mesmo falar assim, apareceu, tá bom, agora vamos brincar. Exatamente. Né? Não, mas pelo contrário, mas pegou a cruz, né? Exatamente. Então, pequenininhos assumiram. Mesmo, foi o que só há uma coisa que Nossa Senhora pede e que nem o Francisco nem a Jacinta vão fazer. Na aparição de setembro, e é muito interessante e muito, muito especial este pedido, Nossa Senhora pede que quer que eles aprendam a ler. E este aprender a ler... Isso foi numa das aparições na aparição Senhora, de setembro. Que ela pede para que eles aprendam a ler. E este aprender a ler não é só por ler para ler o jornal. Não. É precisamente... Este recado é quase essencialmente para a Lúcia. Para que ela ganhe a estrutura que vai ser preciso para durante... O tempo que ainda vai viver, que vai o mais algum tempo, ela possa transmitir a mensagem. Uhum. E é também muito interessante perceber que se isto hoje em dia é um livro, não era a ideia da Lúcia. Uhum. Isto nunca foi escrito para ser um livro. Isto foram, este primeiro volume, 4 cartas que a Lúcia escreve em alturas completamente diferentes, que escreve para o bispo de Leiria. Uhum. A contar, a primeira, tudo o que se lembra sobre a Jacinta. E isto porquê? Porque em 1935, quando se dá a primeira transladação da Jacinta, em que é levada do cemitério de Ourém para o cemitério de Fátima, a urna é aberta e percebe-se que o corpo da Jacinta está incorrupto. Uhum. E então está um senhor padre presente, o senhor padre Fischer, que tira uma fotografia à Jacinta. E esta fotografia vai chegar, por intermédio do senhor Dom José Correia Alves da Silva, vai chegar à Espanha às mãos da Lúcia, que vai escrever uma carta, que é a primeira parte deste livro, sobre aquilo que viu, e vai falar da Jacinta. Sim. E vai dizer-nos como era a Jacinta antes das aparições, como era a Jacinta depois das aparições, e é aí que o senhor Dom José lhe vai pedir que ela escreva tudo o que se lembra. Já percebendo, acredito no coração, a santidade. Exatamente. Né? E então, este livro é o resumo dessas 4 cartas, que nunca foram para ser um livro, mas que a Lúcia põe toda a sua alma nestas cartas. Na convivência com a Jacinta. Exatamente. Né, quem era. E daí nós também conseguimos perceber e temos a certeza absoluta que a Lúcia está num lugar muito acima daquele para o que nós iremos um dia que partirmos. Mas não podemos ainda dar-lhe esse título. Mas temos que nos mentalizar. Não foi porque viram Nossa Senhora, mas sim pela sua vida de entrega. Sim. Exatamente. A senhora está falando assim, né, de Lúcia, e eu sei que, assim, eu esqueci de falar, né, para os nossos ouvintes, que a Carla tem um canal no YouTube também, né, de entrevistas com várias pessoas, né, inclusive uma delas foi com a madre do convento em que a irmã Lúcia foi irmã, né? Foi freira, exatamente. Né? Sim. Como foi essa conversa? Foi na Espanha ou foi... Não, em Coimbra. Em Coimbra. Este canal não é meu. Como é que é o nome do... É o Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra. Tá. O canal se chama... O canal chama-se Raízes de Fátima, não é meu. Com a Eliana Oliveira. Com a Eliana Oliveira, fundadora do projeto Raízes de Fátima e também do canal. Nós começamos a trabalhar em parceria. A Eliana já tinha este projeto de Raízes de Fátima desde 2017 e em 2019, mais ou menos, eu caí lá de paraquedas. Porquê? Porque a Eliana faz visitas guiadas no santuário e eu, na altura, fazia visitas guiadas nos espaços que a Santa Jacinta tinha estado em Lisboa. Você recebia os peregrinos. Sim. E achei que seria interessante juntarmos os projetos. Sim. Só que, entretanto, entra a pandemia, por isso nem a Eliana podia fazer visitas guiadas, nem eu podia.
E então achamos, se estava toda a gente, estava o mundo inteiro a trabalhar online, por que não? E começamos a fazer estas conversas, no início uma forma muito informal, as primeiras sem convidado, éramos nós a falar sobre temas. E, entretanto, começamos, olha, por que não convidar alguém que possa falar? E é um projeto muito bonito, eu convido a todos que estão ouvindo aí a seguir também o canal Raízes de Fátima. Eu sou muito suspeita, mas é muito bom. Sim, não, eu vi os convidados, né, tem com o bispo também, né, de Fátima. Sim. Eu de Fátima ainda não, mas com o bispo de Coimbra, que foi reitor no Santuário de Fátima, o Dom Virgílio Antunes, com o Dom José Cordeiro. Também fizemos uma conversa sobre a Sexta-feira Santa, porque está como arcebispo de Braga, que é supostamente o sítio do país onde a Semana Santa é vivida mais intensamente. Tivemos também já uma conversa com o Sr. Bispo de Viana do Castelo, Dom João Labradores, porque na altura em que a irmã Lúcia faleceu, ele era o capelão do Carmelo de Coimbra, por isso tem conhecimento, estava presente na hora em que ela partiu. E muito recentemente fizemos uma conversa com a médica que acompanhou a saúde da Lúcia durante os seus últimos 16 anos de vida e com a atual Madre Superiora do Carmelo. Esta atual Madre Superiora do Carmelo não estava ainda no Carmelo quando a irmã Lúcia partiu, mas durante o seu discernimento vocacional conheceu-a. E é interessante, é exatamente por aí, porque ela nos diz a certa altura, a Lúcia é uma de nós. Ela não diz foi uma de nós. A presença, né? A presença é constante. E é muito... e ela explica isso também para nos dizer que ela nunca quis ser mais do que as outras. Madre Susana. Madre Susana. Então, essa conversa ela demonstrou um pouquinho isso também, né? Essa proximidade, apesar de não ter... né? Apesar de não ter sido irmã já enquanto... Né, mas chegou a conhecer, enquanto teve o discernimento vocacional, mas que sente essa proximidade, essa intimidade até hoje com a irmã Lúcia. E também para nos mostrar que a Lúcia nunca foi mais do que elas. Sim, a Lúcia a humildade era uma de Lúcia. Exatamente. Sim. A senhora tem alguma história que me chama muita atenção também, a passagem dela ali por Pontevedras? Sim, eu sou... pronto, alguns portugueses devem já ter percebido que eu tenho sotaque do norte, porque eu sou nortenha, de Barcelos, exatamente. E então é muito próximo de Pontevedra e de Tui. Nós chegamos numa hora de Viana do Castelo a Pontevedra e a Tui em muito menos do que isso. Uhum. E eu já fiz a experiência de ir aos lugares, de ir tanto a Tui como a Pontevedra. Já disse há bocado, estamos pela verdade e eu não sei fazer de outra forma. Não gostei muito. É isso. Não gostei muito porque, por exemplo, em Tui não há... Nós passamos por fora daquele que foi um mosteiro das Irmãs Doroteias e que hoje em dia é um lar de terceira idade. Não há referência. Nós não percebemos que foi ali que esteve a Lúcia. Há uma placa assim na parede da casa, mas que fica entre o primeiro e o segundo andar. Só se formos de nariz no ar é que nós vemos. Pode ser talvez também por uma questão de reservar, de não querer que as pessoas vão lá só por causa disso? Talvez, pode ser. Não, mas sei. É muito importante. Exatamente. Né? O registro, é a Lúcia, né? que nos traz Fátima ao altar com do certeza, mundo, não é? É um registro. Pronto. Mas é bom falar. Porque... E depois, dentro da casa, nós entramos, por acaso fui eu, meu marido e o meu filho, entramos e deixaram-nos ir à capela onde se deu em Tui a aparição da Santíssima Trindade. Não há referência nenhuma. Não há, aliás... Sente falta da presença dessa referência, dessa Por exemplo, não precisávamos muito mais do que isso. Exatamente, não precisávamos muito mais do que isso. Bastava um póster, nem que fosse tamanho A4, uma coisa pequena, a dizer, aqui aconteceu isto. Aqui tivemos a certeza de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, porque isso aconteceu, porque a Lúcia viu isso. Em Pontevedra, na altura em que eu lá fui, ainda havia o espaço físico do quarto da Lúcia, hoje em dia não existe. As irmãs supostamente tiveram um problema no telhado, que tiveram que fazer obras. E, quando eu fui ainda existia. Agora não. Agora todo o espaço que eram as celas das irmãs no último piso, onde era o quarto da Lúcia, é todo um espaço amplo com uma capela. Pronto.
não estou a pedir que as irmãs deixassem o telhado cair. Mas se calhar não era preciso ter deitado tudo abaixo, não é? Sim, também... mas esses alertas são importantes. A gente também tem que querer, uma visão, né, de alguém que é devota também, a Lúcia, né? E a gente sente... Eu entendo um pouquinho o que você está falando. Às vezes elas têm os motivos delas e as justificações. A gente não, tem coisas que a gente, às vezes, não vai entender, né? Mas, assim, como devoto e como conhecedor da história como a senhora é, talvez sente mesmo essa falta, né? E depois assim, não é uma mera visita de Nossa Senhora tanto em Tui como em Pontevedra. É em Pontevedra que o próprio menino Jesus vem perguntar à Lúcia: sim. Já fizeste aquilo que a minha mãe te pediu? Né? Foi uma aparição. É o menino Jesus que pergunta: e tu já fizeste o que a minha mãe te pediu? E o que é que a mãe lhe tinha pedido? A devoção ao Imaculado Coração de Maria. Que temos espalhado pelo mundo inteiro. Não é uma coisa... Nossa Senhora não veio dizer: olha, Lúcia, diz às pessoas que amanhã está sol em Pontevedra, não é? Carla, eu acho isso assim muito importante, até porque a gente não conseguiu ainda, mas é uma grande vontade nossa, minha, do meu marido, da Mariana, que a gente faça pequenas peregrinações. Sabe, aqui no país mesmo, sabe, para lugares, né? Conhecer a nossa história, né? Conhecer a história. Eu digo nossa, eu não sou, mas eu tô me colocando assim, sabe? Até portuguesas, mas até pelo meu avô, mas né? Conhecer a história assim, mesmo em Portugal, né? Não, e não é isso. E eu acho que a história da irmã Lúcia, ela tem que fazer parte das peregrinações. E esses lugares, né? Tem que ser registrados, são históricos. Exatamente. Né? Já agora, isso é muito importante. Permitam-me à parte, mas que acaba por fazer sentido nesta nossa conversa. Eu tenho uma amiga muito especial, que é atriz, a Maria José Pascoal, que há uns anos atrás resolveu fazer uma trilogia das 3 mulheres portuguesas que, no entender dela, mais tinham marcado Portugal no mundo. A primeira, incontornável, Amália Rodrigues. A segunda, a pintora Vieira da Silva. E a terceira, a irmã Lúcia. Pronto. Ela recebeu todos os apoios e mais alguns do Estado para fazer a peça sobre a Amália, para fazer a peça sobre a Vieira da Silva, e não recebeu 1 cêntimo para fazer a da Lúcia. São as provações, né? A nossa fé é assim, mas né? ela fez. E fazia de uma forma... As 3 peças eram monólogos, era ela sozinha em palco. E a precisão desta mulher, por isso ela é uma das grandes atrizes do nosso país. Fica aí a dica para quem quiser assistir, né? Ela prometeu ela própria que não faria mais, porque a encenadora já não tem condições... Não teve registro dessa peça? Há alguns apontamentos em fotografia, porque ela chegou a ir fazer ao Carmelo de Coimbra, ela fez num mosteiro em Lisboa durante muito tempo, ela fez inclusive também uma vez... no IPO de Lisboa, que tivemos lá uma imagem peregrina vinda de Fátima, mas isto chegava a precisão e o profissionalismo e a semelhança com a Lúcia, que eu não fazia ideia, fica depois a saber mais tarde, que a irmã Lúcia tinha um dedo mindinho paralisado. E a Maria José, durante 45 minutos de peça, não mexe o dedo mindinho. Foi fiel ao personagem. Exatamente. Né? Bonito. E, assim, a gente falou aí um pouquinho, né, da irmã Lúcia em relação também à madre, que a senhora também entrevistou, né, no canal. E também tem a médica, né, da Jacinta, da Santa Jacinta. A médica da Lúcia. Da Lúcia, desculpa, tá bem. E como é que foi? Qual foi a sensação que teve com essa conversa também? A sensação da conversa com a médica é que a doutora Branca foi uma mulher tocada por Deus completamente. Aliás, ela não fazia ideia nenhuma que alguma vez na vida iria foi no ser hospital a médica. De Lisboa? Não. Foi em Coimbra. Coimbra. E a história dela de conhecer a Lúcia é magnífica. Ela está num dia a dar consultas e batem-lhe à porta já no final do dia. Ela acha que vai ser mais um doente e é um colega de trabalho com quem, e ela assume isso, com quem não tinha uma relação muito próxima. E ele bate-lhe à porta e entra e diz-lhe: só lhe vinha perguntar se quer ser médica da irmã Lúcia, porque eu vou deixar de o ser. E ela própria diz que nos primeiros minutos achou que ele estaria a brincar com ela, mas disse que sim.
E ela diz que a forma como a irmã Lúcia a recebeu no hospital, no mosteiro, peço desculpa, foi de alguém que parecia que se conheciam há muito tempo e por isso ela não podia de forma nenhuma dizer que não. Só para terem um exemplo, e é uma das histórias que a doutora conta muitas vezes, já muito próximo do final de vida, a irmã Lúcia houve um dia que desmaiou durante a noite. E então chamaram a médica durante a noite e ela, para ir socorrê-la rapidamente, só vestiu um casaco por cima do pijama. E então chegou ao Carmelo e, entretanto, a irmã Lúcia recuperou os sentidos e quando olha para a médica e a vê de pijama diz-lhe: o quê? Mas a senhora agora também dorme cá? Porque era tão... Então, esta ligação era tão próxima e eram tantas vezes as visitas que ela... questionou, mas que a senhora também já dorme. Olha, essas histórias assim fazem a nossa conversa ser tão assim, tão assim natural, né, da vida das pessoas que ficam próximas, né, de quem está nos ouvindo. E assim, eu como médica também, a gente percebe que muitas pessoas que a gente não atende só como médica. É uma missão, não deixa de ser, né? Na verdade, quando a gente recebe o dom, né, de ser médica, que eu acredito nisso, é um dom de Deus. Então, né, com certeza, quando a gente vai atender, né, quando a gente vai atender uma madre, uma irmã, uma pessoa assim, eu atendi, graças a Deus, fiz voluntariado no seminário em Petrópolis, atendi muitos padres, bispos, né, e seminaristas, né, assim, com uma alegria muito grande, um respeito enorme. E aí a gente percebe, né, essa alegria da missão. Isso é muito importante. E também vai se deixando ser tocado para quem você está atendendo, né? Porque são exatamente. Isso é muito bom para poder ver que são pessoas normais, que são atendidas por médicos, né? E que têm uma vida como todo mundo. Mas que ali havia a diferença de que era a médica que ia ao lugar delas, por serem de clausura, não é? Mas que há esta aproximação. E também não resisto a contar uma das histórias que a doutora Branca conta, que eu acho que é das melhores, da irmã Lúcia com ela. A doutora diz que houve um dia que levou uns sapatos mais afiados à frente e que a irmã que olhou e que estava a olhar assim muito coisa e que de repente disse: olha, venha cá um destes dias porque nós estamos a precisar de limpar aí os cantos das paredes. Quer dizer, demonstra também assim, um humor, né? E por isso aquela assim, ponta afiada dos sapatos era ótimo para limpar os cantos das salas. Mas voltando à Jacinta, é uma miúda que durante o sofrimento tem sempre a preocupação com os outros. A Jacinta vive 12 dias, não, desculpem, do dia 21 de janeiro de 1920 até ao dia 2 de fevereiro, num orfanato em Lisboa. Um orfanato que hoje em dia é um mosteiro das Irmãs Clarissas. E está muito doente. Ela tem uma ferida aberta no peito, onde cabe um punho nosso fechado. Um punho de um adulto. Sim. Imaginem o que é um corpo de uma criança, onde a nossa mão fechada cabe numa ferida no peito. Essa ferida foi devido a... Essa ferida, o médico, claro que não conhecia o médico, mas conheci um neto do médico que a tratou no hospital e que me dizia a certa altura que era uma das grandes frustrações do avô, era não ter conseguido perceber, não era o aliviar, era não ter conseguido perceber com precisão qual era a doença da Jacinta. Porque tudo muito bem, Portugal tinha passado por uma pandemia. Além da Jacinta e do Francisco, morreram outras 2 filhas do tio Marta e da tia Olímpia com o mesmo problema. O pai da Lúcia morreu na mesma altura. Houve muito mais mortes em Portugal nessa altura do que agora com o Covid. Por isso, para vermos a gravidade, uma pandemia muito mais agressiva. Nós hoje em dia temos vacinas, temos antibióticos, temos tudo, e naquela altura não havia nada disso. Só que a particularidade na doença da Jacinta é precisamente esta ferida aberta no peito. Que não bate com os sintomas da pneumónica. Sim. Todos os outros sintomas, sim, são coincidentes com a pneumónica. Agora, esta ferida aberta no peito não se consegue perceber. Uma ferida que não fecha durante quase 2 anos. E uma ferida que é tão grande que é a abertura que o médico aproveita para operar, para limpar a 7ª e 8ª costela.
Ela tinha o quê? E agora estar a falar com uma médica que sabe... anos. Sim. Sim, não é? Não havia anestesia como hoje em dia. A anestesia era um paninho com clorofórmio. O médico não vai anestesiar a Jacinta. A Jacinta não é anestesiada para esta operação. Porquê? Porque ele tem a certeza que ela vai adormecer. Se ela vai acordar, ele não tem. Se ele não vai arriscar. Sim. E vai, por aquela ferida, limpar e drenar toda a infecção que a ferida tem e raspar a 7ª e 8ª costela. Ele não sabe quem é esta criança. Sabe que ela se chama Jacinta, sim senhor, mas vem do orfanato da Rua da Estrela. Ele não Quer sabe. dizer, deve ter ficado... aquela é ateu convicto e quando sai da operação diz à enfermeira: não sei, mas esta criança tem algo de especial. Qualquer outra pessoa, e entenda-se que ele diz qualquer outra pessoa, conta variadíssimas vezes aos netos, inclusive a este neto que eu conheci. Ela não grita, nem se mexe. Diz em tom de murmúrio: ai Jesus, ai minha Nossa Senhora. Só. A gente percebe a Carla falando, né? A gente percebe, assim, todas as pessoas que passaram por elas, que tiveram contato com essas crianças, foram de alguma forma tocadas. Isso, né? Percebiam a presença mesmo os ateus. Sim, é o que eu estou dizendo. Todos, né? Todos que passavam. E como foi realmente o sacrifício, né? Também deve ter sido, né? Até por esses... Principalmente Exatamente. Por esses, né? E é o mais fascinante nisto tudo, é, por exemplo, termos as grandes certezas da santidade da Jacinta em vida, nestes últimos tempos de vida, são-nos dadas pelos ateus. É um outro ateu, o diretor do hospital, que escreve, a certa altura, que não tem conhecimentos da ciência que ele domina, nem do transcendente e do espiritual que ele desconhece, para que à hora da morte o corpo desta criança tenha passado a cheirar a flores. São os mistérios, né, da nossa igreja, que são tão lindos e que desafiam a ciência, né? E depois ainda acaba por ser mais interessante para mim, agora este tema de conversa, estar a falar com uma médica. A Mariana é fisioterapeuta também, são as duas da área da saúde. Entendo um pouquinho perto de você. Mas esta questão, este grau de infecção que a Jacinta tem, seria talvez um facilitador de que o corpo se decompusesse mais rapidamente. Claro, e aí depois se vê que ela estava incorrupto. Exatamente. E o cheiro também, né? Daria um cheiro. E exala cheiro de cheiro de flores. E 15 anos depois da morte, quando há esta primeira transladação, além de estar, segundo testemunhas da altura, como se tivesse sido sepultada no dia anterior, continua a cheirar a flores. E aí, mas aí é a minha curiosidade, será que ainda tinha a ferida aberta? Pois isso há registro de gente que diz que não, que inclusive já não teria a ferida aberta ainda antes de ser sepultada. E há gente que diz que sim, que há vestígios no corpo daquela ferida. Por isso não tenho papel nenhum que me diga. Era assim, por isso... Mas aconteceu com o Padre Pio também, né? Exatamente. A gente... São os mistérios. Olha nós a juntarmos assim os meus santos todos na mesma conversa. Mas é exatamente nada isso. Nada está junto à toa, né? E, aliás, a própria irmã Ângela Coelho, apostoladora da causa dos pastorinhos, ainda há bem pouco tempo também confidenciou numa conferência que mesmo desta última vez que foi mexido o corpo da Jacinta, que foi chegado mais para o lado para que a Lúcia pudesse ir para o pé da Jacinta, que o corpo não estará já no mesmo grau de conservação que estaria das primeiras transladações, mas que ainda não está incorrupto. Que lindo. E já agora que estamos a falar do estado depois de partir, e para ninguém lá em casa achar que eu não gosto do Francisco, porque gosto muito. A gente falou um pouquinho de Francisco. Dar um exemplo também da santidade do Francisco. O Francisco tinha um silêncio maravilhoso, né? Exatamente. E ensina-nos tanto com o seu silêncio. É verdade. E o Francisco não é trasladado, se formos ver as datas, não é trasladado no mesmo dia que a Jacinta para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário.
mas o combinado era que fossem os dois no mesmo dia. Só que a Jacinta está, porque a Jacinta, nesta conversa que tem com a mãe antes de vir para Lisboa, diz: minha mãe só volta a Fátima depois da minha morte, não quero ser sepultada debaixo de terra. Ela sabe perfeitamente o que quer, como é que quer, tudo direitinho. Por isso, ela, quando é trasladada do cemitério de Ourém, onde ela está, no jazigo do Barão de Alvaiazer, onde ela ia ficar uns dias, e fica 15 anos, Olha, somos portugueses, né? é já daqui a uns dias. E passaram-se 15 anos e ela é trasladada para o cemitério de Fátima, para o pé do Francisco e dos outros irmãos e da família, e o bispo de Leiria manda fazer umas pareditas, como ele próprio diz, por cima do jazigo, para pôr o corpo da Jacinta, para o corpo da Jacinta não ficar debaixo de terra, porque ela não quer. Por isso, no dia da transladação para a Basílica, sabe-se perfeitamente que ali está o corpo da Jacinta. Só que é tirada a terra do jazigo para tirar, supostamente, o corpo do Francisco. É tirada uma outra urna, que é aberta, e o Timarto, pai, diz: este não é o Francisco. É um corpo que está decomposto, e o Timarto diz: este não é o Francisco. Por isso anula-se a ida do Francisco para a Basílica, porque o Timarto garante que não é o filho dele. Olha, coisas da história aí. O corpo é levado para fazer análises, para fazer testes, e realmente chega-se à conclusão que aquele corpo não é do Francisco. Aquele corpo é de uma criança com 4, 5 anos. Aí tiveram que esperar. Até achar. E tiveram que ir tirar outro corpo. E tiram um corpo ainda mais decomposto, e as fotografias são conhecidas e em todo lado, um corpo todo em osso. E o Timarto espreita para dentro da urna e diz: este sim é o meu Francisco. E vamos atrás na história. Nossa Senhora diz, porque, para quem não conhece muito a história, o Francisco nunca ouviu a voz de Nossa Senhora. Sim. Não era castigo, era precisamente para viver o silêncio, era a forma de Nossa Senhora o preparar para esta vida de silêncio, de contemplação a Jesus. E a Lúcia diz: Nossa Senhora disse que tu tens que rezar muitos terços para ires para o céu. E o Francisco terá dito: a minha Nossa Senhora, terços rezo quantos vós queirais. E aí eu faço a pergunta: como é que o pai reconheceu? Porque o terço que o pai tinha posto na urna do filho estava lá e inteiro. Olha. Por isso, aquilo que supostamente muita gente entende como um castigo ao Francisco, que eu acho que não, foi a forma que Nossa Senhora teve para o moldar aquilo que ela queria dele, é aquilo que lhe dá identidade. Sim. É o terço. Olha que lindo. É o terço do Timarto, é o terço com que o Timarto, todos os dias à noite, junta a família e reza ao terço. Sim. Quer dizer, a família, né? Tudo, né? Tá tudo unido. E a devoção, né, ao terço, né? A importância da oração ao terço, né? Exatamente. Ô, Carla, uma coisa que, assim, não pesquisei nem procurei ver, mas quando estava a falar, assim, a família Marto, né, continua muito, né, presente em Fátima, né? A família Marto é uma família fora de série. Que coisa. Eu fico, assim, impressionada. Eu uso muitas vezes o exemplo da família Marto para provar às pessoas que nós não podemos nunca julgar o outro só por aquilo que vemos. Pela capa. Exatamente. E costumo perguntar nas minhas conferências, pedir principalmente às senhoras, porque nós temos fama de, é o termo que usamos em Portugal, de ser coscovilheiras, mas os homens são piores do que nós. De serem o quê? Coscovilheiras. Coscovilheiras. Sim. Mas os homens são piores que nós. E então, nós temos muito esse vício de tomar conta da vida dos vizinhos. Como se não chegasse a nossa, ainda vamos tomar conta da dos vizinhos. E então, eu peço muitas vezes às pessoas para se lembrarem do nome daquela vizinha que têm, que era viúva, mãe de filhos, arranja um namorado mais novo que ela, 5 anos, e volta a casar. Que vergonha.
Pois é, mas é que o Francisco e a Jacinta são filhos de uma mulher viúva com filhos que arranja um namorado mais novo que ela, 5 anos, casa novamente e tem mais 7 filhos. E agora? Pois. Era aquela coisa da época, né? Não tem que julgar ninguém, nem tem que ficar como é que é cuscovilhando a vida dos outros. Exatamente. Porque esta mulher que ainda hoje em dia... Até porque não é pecado nenhum, era viúva, né? Então também... Mas é assim, mas ainda hoje em dia... cultural, né? Mas ainda hoje em dia nós fazemos isso. Ainda hoje em dia, em 2025, nós criticamos aquela mulher que é viúva, que tem filhos e que volta a casar. E vejam lá a ousadia, ainda por cima o marido é mais novo que ela, 5 anos. Nós ainda apontamos o dedo. Não, isso daí é uma mostra para a gente mudar, né? É o chamado à conversão todo dia, né? Exatamente. Porque quem somos nós, né? E voltando à família Marto. Isso. Não sei o dia em que as pessoas lá em casa nos vão ouvir, mas se já tiver passado o dia 16 de maio, puxem atrás e vão aos Raízes de Fátima, porque no dia 16 nós vamos transmitir uma conversa precisamente com a dona Jacinta Marto, sobrinha do Francisco e da Jacinta, que então ainda a gente viveu... Pode dia 14, talvez, para já Não, esse vídeo vai estar disponível sendo postado no dia amanhã. 16. Não, o nosso podcast vai no dia 13 de maio, por causa da nossa Então, no dia 16, vejam no Raízes de Fátima, às 21 horas. Então, para quem está assistindo, hoje é dia 13. Quem está assistindo dia 13. Sim, tá certo. Pera, dona Miriam. Hoje é dia 13. Então, no dia 16, né, daqui a pouquinho. No canal. Exatamente. No canal Raízes de Fátima, às 21 horas em Portugal. A conversa é com a dona Jacinta Marto, sobrinha do Francisco e da Jacinta, neta do tio Marto e da tia Olímpia, viveu ainda a sua infância com eles, tinha ainda a particularidade de a tia Olímpia, além de ser a avó dela, era sua madrinha e é filha do João. Quem é o João? É o irmão do Francisco e da Jacinta que está presente na aparição de Agosto nos Valinhos. Nossa. É ele, é o João que vai a casa chamar a Jacinta porque a Jacinta não está. Sim. E é o João que Nosso Senhor leva para o céu 15 dias antes da beatificação do Francisco e da Jacinta. Ele partiu em 2000, muito pouco tempo antes da beatificação, foi ver do melhor lugar, foi ver a cerimónia junto com os irmãos, e esta conversa é muito, muito bonita com a dona Jacinta, porque ela conta-nos exatamente o que era o dia-a-dia da vivência. Quantos anos ela está agora? Eu não sei se posso dizer, mas acho que é assim qualquer coisa entre os 82 e os 84. É entre os 82 e os 84. 83. Mas não, eu não disse. Não. Ninguém sabe. Assim, é só para ter uma ideia, né? Olha, então vamos ficar aí atentos, né? Não vamos perder, né? Que vai ser assim uma Porque bênção ela traz-nos muito grande. exatamente a vivência diária da casa Marto. Sim. Mas assim, para minha curiosidade, que é assim, essa família Marto continuou, né, vivendo intensamente essa missão, porque Sim. é uma missão, Sim. né? Sim. Aliás, a dona Jacinta e o seu irmão Francisco, que é muito engraçado, que são precisamente os dois sobrinhos mais novos, e é o Francisco e a Jacinta, têm Não podiam ser nomes diferentes, não. Né? Têm uma loja de artigos religiosos na casa em frente à casa onde o Francisco e a Jacinta nasceu, e é uma história muito bonita. Eu já fui lá, comprei um terço lá. A dona Jacinta, como eu disse, é filha do João. Não, em todo lugar que você vai em Fátima, você, né? O João foi o último filho a casar. E por isso, o tio Marto e a tia Olímpia cedem a sua casa a este filho e vão viver para a casa em frente. E a dona Jacinta tem esta loja precisamente nesta casa em frente. Por isso esta ligação de família continua aqui nesta preservação deste espaço. E um legado bonito de continuar a evangelização. Exatamente. Né? E vocês vão ver que durante a conversa que ela tem connosco, ela diz com um ar extremamente emocionado que lhe custa que as pessoas ainda não tenham percebido. Deus ama-nos.
E é fantástico ela dizer, Deus ama-nos, e ela diz mais do que uma vez, e o seu olhar vai ganhando mais brilho. A certeza, né? É uma Exatamente. certeza que traz essa paz tão grande, né? Assim, a gente vê, né, lá em Fátima, por exemplo, o padre da igreja onde eles foram batizados é da família também. Ainda chama-se Marto, mas já não é. Não é? Ele não faz parte da família? Porquê é que eu sei? Não é só por eu ser Cusca. Mas é bom, ele também foi nosso convidado, e isto também é muito interessante para perceber que há um ramo da família Marto que não tem de apelido Marto. E este senhor padre, que não é da família Marto, tem o apelido Marto. Porquê? Porque antigamente as crianças ficavam com o nome, se fosse menina, com o nome da madrinha, se fosse menina, com o nome do padrinho. E este senhor padre já tem alguém na família com o mesmo nome. Por isso acontece-lhe a mesma coisa que a este ramo da família Marto, que não tem o Marto no nome. Para não ficarem dois irmãos com o mesmo nome, vão buscar também o apelido do padrinho. Por isso este senhor padre, que também já não está na paróquia de Fátima, o padre Rui Marto, é afilhado de alguém da família Marto. Percebi. Por isso ele vai buscar o nome por batismo. Olha, não sabia e não isso, por... Mas eu também só soube no dia em que conversei com ele e ele contou. Eu tô a falar porque quando o nosso filho ele casou em Fátima, nessa igreja, e aí eu vi o nome, né? Não foi casado pelo padre, mas ele... Foi casado pelo padre, sim. Não pelo padre Rui Marto. Não pelo padre Rui Marto, mas era ele na época. Exato. Agora também esta mudança é muito recente. Este novo sacerdote que lá está, mas de qualquer jeito a presença da família é muito grande, né? Sim. Aquela senhora que ficava sempre sentadinha na frente da Dona casa Maria dos Anjos. Isso. Era sobrinha da Lúcia. E pronto, isto não foi combinado. Vamos confirmar às pessoas que não foi combinado. Mas a última entrevista que a Dona Maria dos Anjos deu, a última conversa foi precisamente para os Reis de Fátima. Olha, que bom. Sim. Nós sempre íamos lá, sentávamos, muito poucos dias antes de partir, sim. Era muito simpática ela, muito querida. E, assim, muito bom. A gente vai vendo, assim, através da conversa, como tem coisa aí, o pessoal, ir no Raízes de Fátima e ver essas histórias todas que deve estar... Não, Carla, assim, é uma alegria muito grande, né? Você participar dessa história, porque você está fazendo parte dessa história. E eu comentava isso no outro dia com a Eliana, quando fomos gravar com a Dona Jacinta, porque nós normalmente não vamos ao sítio gravar com as pessoas. Aconteceu com a Doutora Branca, porque a Doutora Branca disse logo, mexer em computadores, esqueçam, eu não mexo. Pronto. E então, já que íamos ao Carmelo, porque as irmãs também, por condição, não poderiam fazer online, já que íamos ao Carmelo, acabamos por gravar com ela lá. A Dona Jacinta é a mesma coisa. Tem 83 anos, sabe ler e escrever, mas foi o que ela disse. Não, a partir do momento em que me reformei, não quis saber de tecnologias. Pronto. Por isso nós fomos à casa dela gravar com ela. E foi o que eu disse à Eliana quando saímos de lá. Não é achar que somos mais do que ninguém, mas nós, naquele dia, criamos um documento histórico. Sim. E com a Dona Maria dos Anjos, a mesma coisa. Sim. Para nós, aquilo é um documento de um interesse enorme. A Dona Jacinta chega ao ponto de nos contar como é que o avô, o Timarto, tratava a tia Olímpia já depois dela estar paralisada. Deixa que o pessoal vai ver no começo. Exatamente. Não fala tudo, não. Isso aí foi só um pequeno spoiler. Exatamente. Mas é importante saber como é a vida da família. Exaltar. É uma questão de você reconhecer a importância desse momento. E perceber aquilo que nós estamos a trazer aos outros. A graça que Deus deu, né? Exatamente. Assim, isso, na verdade, é uma graça. Eu costumo dizer, o Espírito Santo trabalha formidavelmente com comigo. Certeza. É o melhor funcionário que eu tenho. É o Espírito Santo. E digo-lhes uma coisa, não é, está a dizer isso porque fica bem. Não, eu tenho noção. Por exemplo, este livro. Quantas vezes eu pego nele e abro e leio e digo, mas como é que eu escrevi isto? Há situações aqui do livro que eu não me lembro de escrever. Isso daí, para quem não é católico, faz estranho. Confusão. Sim. Mas eu entendo o que você está falando. A gente, quando se deixa levar, né, e se dá essa abertura, né, muitas das vezes em orações que eu fazia, mas como é que
que eu falei isso, né? Assim, eu acho que não é se exaltando, não, de jeito nenhum, porque não sou de maneira ninguém, nenhuma. Né? Mas assim, e isso prova... pode acontecer com todos, quem se abrir. E a prova disso é que no caminho para cá eu vinha a dizer precisamente ao meu marido, e não tenho vergonha nenhuma de dizer, aliás, eu tenho uma alcunha, o meu nome do meio é Fontanário. O que é um fontanário? É uma fonte daquelas que tem no meio das praças sempre a deitar água. Porque a mínima coisa as lágrimas caem. E não tenho problema nenhum em dizer que no caminho para cá me deu um ataque de choro e disse, eu tenho medo. E se eu digo alguma coisa que não devo? Oh, meu Deus, depois de porque tanto eu tenho tempo... a noção, exatamente, porque eu tenho a noção da responsabilidade de que da tua palavra. A vir aqui não sou só eu que venho. Sim. Eu não posso falhar. Sim. Mas aí também, olha, Carla, você diante falando disso, também é aí que vem a nossa confiança, né, na fé e em Deus, né? Que a gente aqui, para quem não sabe, todas nossas conversas, a gente sempre faz uma oração antes de começar, né? Assim, pedindo que seja Deus, que seja o Espírito Santo, e não a gente, né? Porque exatamente. A gente não é nada. Eu, pelo menos, falo por mim. Eu se for por mim... Eu muito medo. Eu, se for por mim, não vai dar muito certo, não. Tem que ser com o Espírito. Então, assim, é realmente a gente se colocar como, né? Me veio agora também um pouquinho a música de São Francisco de Assis, né? Que a gente seja instrumento, exatamente, né, de Deus, né? Então, assim, olha, muito obrigada. Deixa ela falar mais um pouco sobre o livro. Quer ouvir mais sobre o livro? Pronto. Eu vou comprar. A minha neta vai fazer, a Ana. Deixa eu botar isso para o pessoal ver mais vai fazer a primeira comunhão dela e a gente sabe como a comunhão para Jacinta, né? Exatamente. Mas esse livro nunca foi para ser um livro... de Jacinta Marto. Nunca foi para ser um livro infantil. A ideia foi sempre ser um livro técnico, um livro de gente crescida, com fotografias dos documentos sobre os quais eu fui estudar para o fazer, só que, entretanto, em 2020 entrou a pandemia. Ora, nada mais, nada menos do que 100 anos depois da pandemia que leva à Jacinta. E o que é que eu achei? Vou contar a história às crianças, porque esta menina viveu uma pandemia há 100 anos atrás. Não havia televisão, não havia consolas, não havia jogos, não havia medicamentos, não havia nada. As nossas crianças viveram uma pandemia que tiveram a graça de estar em casa. Sim. Com todas estas tecnologias e tudo isto que deu para não perderem o contacto com o mundo. Por isso, assim, num espaço muito breve de tempo, ele passou a um livro infantil. É um livro que tem coisas um bocadinho pesadas, tem todo o processo da doença da Jacinta, tem também o resumo das aparições, mas essencialmente é a sua estadia em Lisboa, e com uma ilustradora magnífica que conseguiu, de um momento pesado, fazer essa ilustração, que eu olho para aí e só vejo uma princesa. Tá lindo. Não tá meio desfocado aí para quem tá assistindo, mas tem que comprar o livro para se ver melhor. Exatamente. E aonde que a gente compra? Tá Editora Paulus e qualquer plataforma online, qualquer livrarias Paulus em Fátima e Quer dizer, Lisboa. Você escreveu na época da pandemia? Não. Isto começou 7 anos antes da pandemia. Só que eu fui até lá ao fundo falar. Livraria Paulus. Olha, isso é ótimo para quem quiser. Tem no site. Eu depois até coloco também aqui na descrição. O site é fácil de comprar, super chega em casa, né? Entretanto, este tem um título que as pessoas são capazes de ficar a pensar porque Jacinta, a Santa de Lisboa, mas exatamente pela mesma razão que os italianos nos roubaram o Santo António. Pronto. Porque é o Santo António de Lisboa. Que o Santo António é de Lisboa e muita gente acha que é de... Conhece como o Santo António de Pádua. E isto porquê? Porque os santos são do lugar Aí você já colocou para não tirarem. Os santos são do lugar onde morrem. Por isso, porque são do lugar de onde partem para o céu. Por isso a Jacinta, desculpem lá, mas é a Santa de Lisboa. Pronto. Agora muito recentemente saíram estas coisas muito pequeninas, a novena a Santa Jacinta e a novena a São Francisco. Porquê?
Pronto, e algumas pessoas vão achar, lá está ela com a mania de que é mais do que os outros. Não é a mania de que sou mais do que os outros, não sou mais do que ninguém, mas nós tínhamos uma novena aos 2. Sim, senhor, acho muitíssimo bem, continuem a fazer também, mas ainda agora falamos e estivemos a falar da particularidade de cada um. Cada um é uma pessoa, cada um tem uma mensagem para dar, cada um e a sua mensagem. Por isso, cada um tem direito a ter uma novena. Pronto. Muito bem, tá certíssimo. Olha, são direitos, né, que a gente está exigindo até, né, para que seja feita a história da irmã Lúcia aí. E ainda tem... falando da irmã Também. Lúcia, né, a Carla falou uma coisa no Retiro Quaresmal que me tocou muito, é assim, o que vai acontecer quando a irmã Lúcia ainda um dia for beatificada ou santificada, né? Exatamente. Muita coisa ainda vem. O que é que nós vamos descobrir ainda? Porque, e eu sei que estou a roubar-vos mais tempo do que aquilo que seria suposto, fica à vontade. Mas eu fui no dia 28 de março passado a um lançamento de um novo livro escrito pela irmã Ângela Coelho e por um senhor padre, presumo que agora não me recordo, mas acho que é italiano. Não, é francês. É um livro que se chama... é precisamente a história da Lúcia desde que entrou no Carmelo. A Lúcia tinha, por obrigação, por obediência, que escrever um diário. Foi-lhe ordenado por alguém que ela escrevesse um diário. E este livro traz já, apesar de ainda não se poder publicar na íntegra o Diário da Lúcia, porque faz parte do processo, do processo de beatificação, mas tem já algumas luzes daquilo que nós podemos esperar. Ou seja, tem escritos, né, o Diário de Sim, Lúcia, tem que é muita coisa a gente ainda não algumas passagens do Diário da Lúcia e a análise da irmã Ângela Coelho, que foi postuladora dos Pastorinhos e é vice-postuladora da Lúcia. Muita coisa que nos vai trazer a certeza de que a Lúcia nos vai trazer o lado eucarístico da mensagem de Fátima. Interessante. Sim. E esse diário está onde? Está em esse Vaticano? Diário está no Vaticano, faz parte do processo de beatificação. Segundo aquilo que tenho ouvido dizer, provavelmente neste momento só faltará o dito milagre para que a Lúcia seja beatificada. Por isso toda a gente lá em casa a rezar, se faz favor, para que tenham a graça... Faz o apelo mesmo, tem que ser. Para que haja esta graça deste milagre, para que brevemente o Papa Leão XIV possa vir a Fátima, porque nós não estamos à espera de menos. Não é? Sim. Que ele venha cá beatificar. Claro. E que nos seja dada esta graça de podermos colocar a Lúcia nos altares. Precisamente este lado eucarístico, este lado da entrega dela total a Nosso Senhor. Foi dito durante a apresentação desse livro que só há nesse diário registro de 3 aparições de Nossa Senhora no Carmelo. Penso que até poderão ter sido mais, mas se calhar só aquelas 3 é que Nossa Senhora nos diz algo que a Lúcia acha que nós temos que ouvir. Porque, sim, de resto, temos ali muitos recados de Nosso Senhor. Só assim, muito rapidamente, porque agora falamos disso, Nosso Senhor, quando a Jacinta está em Lisboa... Deixa soprar o espírito e fala o que tem que ser falado. Quando a Jacinta está aqui em Lisboa, neste mês que cá passou, antes de partir, numa das aparições, Nossa Senhora ter-lhe-á deixado um recado que a mim assusta-me. Não é, a ideia não é totalmente assustar, mas o que é que me faz ter medo deste recado é que Nossa Senhora deixou este recado há 105 anos atrás. E o recado podia, infelizmente, ter sido deixado ontem. Porque Nossa Senhora diz: Nosso Senhor está profundamente indignado com os pecados e crimes que se cometem em Portugal. Há 105 anos, Nosso Senhor estava indignado com os pecados e crimes cometidos em Portugal.
infelizmente não estamos melhor, não estamos a portar-nos melhor. Por isso, um terrível cataclismo de ordem social ameaça o nosso país e principalmente a cidade de Lisboa. Desencadear-se-á, segundo parece, uma guerra civil de caráter anarquista ou comunista, acompanhada de saques, morticínios, incêndios e devastações de toda a espécie. A capital converter-se-á numa verdadeira imagem do inferno. Na ocasião em que a divina justiça ofendida infligir tão pavoroso castigo, todos aqueles que o puderem fazer fujam dessa cidade. Este castigo agora predito convém que seja anunciado pouco a pouco e com a devida descrição. Há 105 anos. Não mudamos nada. Sim. Nossa Senhora só disse: quero que rezem o terço todos os dias para alcançar a paz no mundo. Eu acho que assim, a gente pode começar a ir fechando, talvez, né, com esse pedido que você falou agora, né, Nossa Senhora pediu, né, e a gente relembrar, né, rezem o terço todos os dias, né, o rosário, se possível, todos os dias, né. E quer deixar um recado para os nossos ouvintes nesse sentido? O que você gostaria de deixar por último, assim? Pode ser precisamente esse pedido, porque é mesmo isso. Se nós lermos a descrição da Lúcia de cada uma das 6 aparições, porque Nossa Senhora diz logo que virá uma 7ª vez e volta a essa 7ª vez, mas aí já só está a Lúcia. Durante estas 6 aparições, o pedido é constante: rezem o terço todos os dias para alcançar a paz no mundo. Em junho pede a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Em julho mostra-lhes a certeza de que o inferno existe, de que não estamos todos salvos. Em agosto pede que voltem à Cova da Iria, porque tinham sido presos no dia 13 de agosto e a aparição aí é só a 19. Em setembro pede que aprendam a ler, precisamente para que este conhecimento lhes possibilite depois transmitir a mensagem. E em outubro faz então o milagre do sol que a Lúcia lhe tinha pedido em julho. A Lúcia em julho pede que ela faça alguma coisa para que o povo acredite. E ela só pede isto. Mas se nós formos ler nas memórias a descrição disto tudo, a frase nunca é só rezem o terço todos os dias para alcançar a paz no mundo. Ela dá sempre algum conselho e diz: porque senão, se nós não rezarmos, o que será de nós? Assim, precisamos rever, né, as nossas importâncias. Exatamente. Olhar para o que a gente está dando mais importância, né, porque, infelizmente, né, Portugal viveu um período de esquecimento de Deus, né, de afastamento na terra de Nossa Senhora de Fátima. Era proibido. Exatamente. Né? Então, sabe, a gente teve contato, né, que a gente nunca viu isso. Lá no Brasil a gente não tinha essa percepção de algumas senhoras, isso nos tocou muito, doeu, sabe? Algumas senhoras muito católicas que foram obrigadas a renunciar, a dizer que era católica, a não rezar o terço, a não rezar não, que elas rezavam, mas não mostrar. Não, alguns maridos proibiam, né? Isso é muito sério, né? Há um filme que eu vi, de Nossa Senhora. Há um filme que eu vi há muito pouco tempo na televisão e que ainda deve ser possível puxar atrás, que se chama Silêncio, que é precisamente a história de 2 padres jesuítas portugueses que vão para o Japão e que se apercebem que os cristãos são obrigados a calcar uma imagem de Jesus e a renunciar. E há um deles que desapareceu, e esta história é verídica, e estes 2 vão à procura do anterior. E então, quando o encontram, sem contar o filme todo, mas quando o encontram, acham, à primeira vista, que ele se converteu à religião do Japão. E não. Ele, por fora, é japonês, por dentro continua a ser o crente em Deus e a confortar os católicos. Só que para lhes salvar a vida tem que ser de outra forma. É como se fossem as catacumbas internas, né? Foi Exatamente. A imagem que me veio. Você se esconde para poder
guardar a tua fé. E somos terra de Santa Maria, e é com pena que digo isto. Sei de fonte segura, de pessoas das minhas relações diárias, que quando chegam, por exemplo, eu tenho um escapulário ao pescoço neste momento, e há pessoas que o usam, mas quando chegam ao emprego têm que o tirar ou que o esconder dentro da camisola, porque senão o dia não lhes vai correr da mesma forma. É dolorido ainda isso, mas é preciso, e eu acho que a Jornada da Juventude aumentou essa esperança na gente, né? De que possamos, né, não gritar em praças públicas, mas colocar o nosso escapulário, né? Eu acho que assim, diante de toda a nossa conversa, eu acho que a gente não precisa gritar em praça pública, mas ter os pastorinhos como exemplo, né? No nosso dia a dia, no nosso movimento, no nosso trabalho, a gente mostrar esse testemunho, né? Assim, tá sempre em oração, e com as nossas ações é que a gente vai mostrando realmente. Exatamente. E depois lembrar-nos de uma coisa, Mariana. Cada mistério do terço são 10 Ave-Marias. Quantos dedos é que nós temos? 10. Muito não fácil, precisa, né? É exatamente. Inclusive, assim, isso que você falou é perfeito, porque, assim, às vezes muita gente fala, não tenho tempo para rezar. Tá trabalhando, no meio do trabalho mesmo, vai rezando, vai rezando. Exatamente. Isso daí é um trabalho, né? Isso daí já é uma coisa. E já agora também uma história, a Jacinta e o Francisco, em setembro de 1917, estiveram alguns dias numa aldeia próxima, porque como eles tinham sido presos, o Timarto tinha algum medo. E então estavam numa casa senhorial que tinha capela. E todos os dias o dono da casa juntava o pessoal da aldeia lá na capela para que o Francisco e a Jacinta rezassem o terço com as pessoas da aldeia. E há um dia que o dono da casa diz ao Timarto: os seus filhos afinal tanta coisa e não sabem rezar o terço. E o Timarto olha assim para ele e diz: mas porquê? Porque eles rezam 11 Ave-Marias. E o Timarto dá esta resposta brilhante. Sabe porquê? Porque não há Padre Nosso sem Ave-Maria. Por isso, uma das Ave-Marias que eles rezam, supostamente a mais, é colada ao Pai Nosso. Sim. Faz parte do Pai Nosso. Por isso, eles sabiam perfeitamente rezar no tempo. Era a Ave-Maria do Padre Nosso. Pronto. Bom, vamos dar alguns recados. Vou convidar a Carla aqui para convidar, né? Porque o último podcast fui eu que convidei. Hoje é a Carla que vai convidar aí, porque a Carla vai estar presente no dia 1 de junho. No dia 1 de junho, exatamente. É a minha estreia no Paulo VI. Para quem quiser conhecer a Carla pessoalmente, ela vai estar lá. Comprar os livros também. Não, mas Calma. É fantástico. Dia 1. É fantástico porque, pronto, tenho também uma grande ligação ao Instituto ESSAD e à Madre Kelly Patrícia, que já tive a graça de estar com ela no quarto da Jacinta, no Mosteiro das Irmãs Clarissas, ali em Lisboa. Para quem não sabe, muito próximo da Basílica da Estrela, na Rua da Estrela, número 17, só tocar a campainha e podem visitar os espaços. E já tive a graça de lá estar mais do que uma vez com a Madre Kelly. E então eu ia e vou a Fátima no dia 31 de maio, ao Jubileu dos Voluntários. E perguntei a uma das irmãs: irmã, a Madre Kelly já vai estar no dia 31 de maio em Fátima, gostava tanto de a cumprimentar. Não, ela só vai no dia 1. Mas a senhora não vai? Eu disse: pois, eu vou lá no dia 31, não tenho grande possibilidade de ficar também no dia 1 e tal. 2, 3 dias depois, a mesma irmã manda-me uma mensagem e diz: sabe, a Madre Kelly vai fazer um concerto, e sim, vamos avisar também já que há concerto da Madre Kelly. No dia 1 de junho, vai fazer um concerto e gostava muito que a senhora lá fosse fazer um ensinamento. Olhem, eu disse logo, isto é Nosso Senhor, só pode, porque é uma forma tão diferente de vivermos a religião. Nós não precisamos, para rezar, de estar de cara fechada e de olhos no chão. Podemos perfeitamente bater palmas, dançar e cantar. E louvar, né? Exatamente. Por isso foi um bombom, um doce que Nosso Senhor me deu, a poder estar neste dia 1 de junho, que começa às 14 horas, no Salão do Bom Pastor, no Centro Paulo VI, em Fátima. É facílimo lá chegar, é mesmo por trás da Basílica da Santíssima Trindade. Para quem está assistindo, eu vou colocar aqui, vai estar aparecendo o cartaz. A partir das 14 horas, o terceiro encontro sob
o manto de Maria. Olha, corram, porque vai estar cheio e, né, as vagas são limitadas. Exatamente. Então, para quem está assistindo, vou colocar aqui já, na hora que vocês já estão assistindo aqui, enquanto eu estou falando, vai estar aparecendo aqui já logo o link para comprar o ingresso do concerto. É um preço simbólico para ajudar as nossas irmãs, porque elas vivem realmente do amor, elas dependem da providência divina. Então, assim, vão lá, porque vai ser momentos de oração, de conhecimento, de alegria. E uma das coisas, assim, que realmente, isso a Carla falando, e eu tenho certeza que vai concordar comigo, é que as irmãs do Instituto Resed, elas exalam alegria, né? Muita alegria. Mas é uma coisa incrível, e eu costumo dizer e brincar com a situação, não me levem a mal quem está lá por casa, longe de mim querer ofender quem quer que seja, e já lhes disse isto pessoalmente. Eu acho que as irmãs contemplativas e de clausura, as irmãs do Instituto Essa, das irmãs Carmelitas, as irmãs Clarissas, elas têm de certeza o número do telemóvel de Nosso Senhor. Nós, quando pedimos, quando rezamos, temos que passar pelo secretário, depois o secretário passa a um ministro e depois o ministro passa à sua secretária-geral, que há de ser sem dúvida Nossa Senhora, e depois Nossa Senhora passa aos assuntos mais complicados e mais urgentes. As irmãs de clausura, tal é o sorriso, tal é a entrega, tal é o amor para connosco, de certeza que têm o número de telemóvel e o WhatsApp de Nosso Senhor. Ou seja, não percam essa oportunidade de estar perto das irmãs, né? De poder, que não é as irmãs, né? Mas que elas nos levam e nos mostram um verdadeiro Jesus, né? E isso que é bom, né? A gente está perto de pessoas que nos levem a Deus, né? Que nos conectem, essa conexão direta, né? E para quem fica muito ofendido quando eu digo que podemos perfeitamente rezar, bater palmas, cantar e dançar, não se esqueçam que a grande revelação de Nosso Senhor, o seu primeiro milagre público, foi numa festa. Foi numa festa. Pedido por quem? Por Nossa Senhora. Claro. Então, olha, temos aí o convite, dia 1º de junho, concerto da Madre Kelly. Carla vai estar lá também palestrando, não percam, vai ser um momento inesquecíveis. E também, para terminar, lembrar que rifa de São Miguel, vamos ajudar nossas irmãs, elas estão precisando de ajuda, não esqueçam. Também vou colocar aqui para rifar essa imagem belíssima, bem grande, bonita. E assim, a gente está aí no ano que foi o Papa Leão XIV, veio no dia de São Miguel. Exatamente. Né? Então, assim, vamos rezar pelo Papa, rezar pela nossa igreja. A rifa, o valor da rifa são 5 euros. É só transferir para esse banco que está aparecendo aí. E aí e mandar uma mensagem para a irmã. Olha, mandei tal valor, comprei tantas rifas. E elas logo em seguida, de imediato, vão te mandar os números para você escolher. É dessa forma que funcionam as rifas. Não deixem de participar. Muito obrigada a todos. Não, e por que são essas... para que é a rifa? Sim, está escrito no cartaz. Por isso mas sim, vamos falar. As rifas são importantes para a carrinha nova das irmãs. Elas estão precisando... Isso é para a missão delas, né? Elas precisam se locomover, elas precisam ir aonde está o povo, né? Onde a gente precisa ouvi-las. Então, assim, vamos ajudar as irmãs a conseguirem uma carrinha nova. Elas são 8 irmãs agora aqui em Portugal. Então, assim, tem que ser uma carrinha boa, grande, para caber todo mundo. Eu já participei de alguns eventos com elas, então elas levam tudo, tem que levar tudo da sacristia, tem que levar tudo com muito carinho, com muito amor que elas preparam, com muito zelo. Então, assim... É um carinho nosso com elas também, né? A gente precisa cuidar também das nossas irmãs que rezam muito pela gente. Então, vamos ajudar as irmãs a conseguirem essa carrinha. Quem puder não comprar só a rifa e doar mais ainda para a carrinha, né? Que Deus lhe pague, que Deus abençoe. E é isso. Dia 1º de junho. Isso, todos juntos, em Fátima. Muito obrigada a todos por terem continuado aqui, ficado com a gente até agora. Muito obrigada, Carla, pela sua presença mesmo. Que Deus lhe ilumine e lhe abençoe muito para que você continue com essa tua missão, tá? Que a gente precisa. Obrigada. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.